Oi pessoal, esse já é o nosso segundo vídeo falando sobre crase. Nós temos o primeiro falando crase pela regência verbal, que nada mais é do que a preposição a sendo regida por um verbo, ou seja, quando um verbo tem a necessidade de ser acompanhado pela preposição a e mais o complemento com um substantivo no gênero feminino. Por exemplo, vamos a, porque quem vai a algum lugar. A loja, substantivo feminino loja, que é antecedido pelo artigo a. Vamos a loja, vamos à loja, com o acento indicador da crase. Lembrando, o acento se chama grave. Vamos dar continuidade agora, falando da crase pela regência nominal. Vejam só, se a crase pela regência verbal é um verbo que tem a necessidade do artigo da preposição a, é porque na regência nominal são nomes que também têm a necessidade de ser acompanhado pela preposição a. Essas palavras podem ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Veja um exemplo. O adjetivo acessível, porque o que é acessível é a característica de alguma coisa. Veja um exemplo. Aquele emprego é acessível à secretária. Aquele emprego é acessível a. O que é acessível a alguém. Quem é esse alguém? A secretária. Como o substantivo secretária está completando o sentido da palavra acessível, do adjetivo acessível, secretária é um substantivo do gênero feminino, que é antecedido pelo artigo a. Acessível é um adjetivo que pede essa necessidade, tem a necessidade da preposição a. Acessível a quem? A secretária. Então, aquele emprego é acessível à secretária, tem sim o acento grave da crase. Vamos agora para um exemplo com substantivo. Substantivo que pede a preposição a. Veja uma palavra bem parecida, acesso. Até porque acessível vem da palavra do substantivo acesso, do adjetivo para o substantivo. Aquela estrada dá acesso à cidade. O que dá acesso a alguma coisa ou acesso a alguém. Aquela estrada dá acesso a quê? A cidade. Cidade é um substantivo do gênero feminino, então é antecedido pelo artigo a. Aquela estrada dá acesso à cidade com acento indicador de crase. Todos esses exemplos, gente, é realmente a indicação da preposição a mais o artigo a. Então, até agora, o que a gente viu de crase pela regência verbal ou pela regência nominal, nada mais é do que a junção da preposição a, porque foi regida por um verbo ou por um nome, mais um artigo que está antecedendo um substantivo no gênero feminino. Então, sempre substantivo no gênero feminino. Vamos ver agora as outras formas de usar a crase. Vou colocar aqui nesse mesmo vídeo. Vejam só, nós temos os usos da crase nas horas também. Toda vez que eu for colocar as horas, quando eu colocar aquele a ou as antes de colocar a hora, a gente precisa sim utilizar a crase. Eu acordo às 6 da manhã. Eu acordo às 6 da manhã, é obrigatoriamente você utilizar a crase nesse a. Eu começo a trabalhar a 1h da tarde. Começo a trabalhar a 1h da tarde. É utilizado sim a crase. Cuidado, não há necessidade de colocar a crase quando a gente tiver um termo antes desse a. Os termos são até, após, desde, entre, para. Se tiver essas palavrinhas antes desse a, antes do a ou do as, antes do horário, não é necessário utilizar a crase. Vejam só, eu trabalho até às 5. Como a gente tem um até aí, não é necessário colocar o acento grave da crase. A crase também é utilizada em algumas locuções prepositivas. Esqueça o nome locuções, prepositiva, preposição. Vamos se atentar agora ao termo que eu vou dizer. Quando a gente utiliza a maneira de ou a moda de, por exemplo, ele pinta a maneira de Leonardo da Vinci, ou ele pinta a Leonardo da Vinci. Quando a gente utiliza esse a Leonardo da Vinci, a gente já está indicando também a maneira de, ou seja, as características ao qual ele pinta parecem muito com as características do pintor Leonardo da Vinci. E esse a maneira de, sempre acompanhado pelo acento grave da crase. A moda da casa. Muitas pizzas aí sempre tem a moda da casa.
essa moda de, que no caso é realmente a maneira de fazer ali do ambiente. Esse a também, a moda, também é usado a crase. A locução também é a locução conjuntiva. Também esqueça esse nome. Quando a gente usa aqueles termos à medida que, à proporção que, também é utilizado o acento grave da crase. À medida que ela cresce, se torna mais esperta. À medida que, o acento grave de crase. Temos crase também nas locuções adverbiais femininas. Às vezes, às pressas, à tarde, à vontade, à vista. Preste atenção. Assim que ela chegou, ficou à vontade na minha casa. À vontade é uma expressão adverbial feminina, então à vontade. Ela chegou às pressas. Usa, sim, o acento da crase, o acento grave da crase. Por exemplo, veja um exemplo bem interessante aqui. Vendo à vista. À vista é uma locução adverbial feminina. À vista, o modo como você está vendendo algum produto. Se precisa, sim, usar o acento grave da crase. Pense direitinho, se a gente não utilizar o acento grave da crase nesses termos, vai mudar totalmente de sentido. Quando eu digo vendo à vista, se eu não colocar o acento grave da crase, você pode traduzir como vendo, do verbo ver, né? Eu estou vendo à vista, estou na janela vendo o horizonte, estou na janela aí vendo o horizonte, vendo à vista da janela. Ou a gente também pode traduzir como o verbo vender, vendo à vista, estou vendendo meus olhos, vendendo à vista. Então, no sentido realmente da locução adverbial aí, vender à vista, para a pessoa pagar na hora, tem que ter sim o acento grave da crase. Temos também o uso da crase em alguns pronomes relativos. Por exemplo, veja uma oração aí. A novela a qual assisto está muito boa. Antes do termo aí, do pronome relativo qual, foi necessário colocar a crase. Mas por quê? A gente transformando essa frase aí, fica: assisto a novela, que está muito boa, certo? Quando eu digo assisto, o verbo assiste precisa de preposição, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. E a novela é um substantivo no gênero feminino, então assisto a novela com o acento grave da crase. Então, quando a gente transforma a frase e coloca a novela a qual assisto, ou seja, a gente faz a referência aí à novela, substantivo feminino com o verbo assistir, que pede a preposição. Então, a novela a qual assisto é necessário sim o acento grave da crase. Vocês sabiam que a gente também pode utilizar a crase em pronomes demonstrativos, junto mesmo no próprio pronome demonstrativo? Essa é mais uma regra da crase. Vejam só, mas para isso acontecer, é necessário que o termo que antecede esse pronome demonstrativo peça a preposição a. Sempre tem que pedir essa preposição. Eles obedeceram aquilo. Quem obedece, obedecem a alguma coisa ou a alguém. Ou seja, o verbo obedecer aí precisa sim da preposição a. Eles obedeceram aquilo, a aquilo. Então, eu posso sim juntar aí, eles obedeceram aquilo, com o acento grave da crase. Analisamos agora todas as regrinhas da crase. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tchau!